Uma tempestade não avisa quando vai destruir tudo pela frente. Ela simplesmente escurece o céu e desaba. A nossa mente faz exatamente a mesma coisa. De um segundo para o outro, um cenário de tranquilidade é engolido por um turbilhão de ansiedade, cenários catastróficos e vozes internas que parecem gritar. A reação instintiva da imensa maioria de nós é tentar lutar contra essa tormenta. Tentamos calar os medos à força, mas o barulho interno só aumenta e sufoca ainda mais. Os mestres orientais descobriram, milhares de anos atrás, que o segredo para silenciar o caos não está na resistência, mas na forma como observamos o vento passar. A sabedoria ancestral esconde um caminho muito prático para desarmar essa bomba relógio interna sem precisar entrar em guerra com você mesmo. Qual é o pensamento recorrente que mais rouba a sua paz hoje? Deixe aqui nos comentários, porque é exatamente ele que vamos começar a desarmar agora. Existe uma armadilha sorrateira, na qual quase todos nós caímos diariamente. Quando uma memória dolorosa ou uma preocupação esmagadora surge, a nossa primeira reação é declarar guerra. Fechamos os olhos com força, balançamos a cabeça e exigimos que aquele cenário ruim desapareça. O grande problema é que a mente humana tem uma mecânica peculiar. Ao tentar expulsar uma angústia à força, você acaba entregando a ela exatamente o que ela precisa para crescer, a sua atenção absoluta. Pense na dinâmica de tentar segurar uma bola cheia de ar embaixo da água. Quanto mais você empurra para o fundo, mais a pressão aumenta contra os seus braços. Chega um momento em que os músculos cansam, o ar escapa e a bola salta violentamente contra o seu rosto. A exaustão que você sente no fim de um dia difícil raramente vem das tarefas físicas que executou. O verdadeiro cansaço nasce dessa batalha interna silenciosa. Essa resistência constante suga a nossa vitalidade e nos deixa completamente esgotados. Mestres da antiguidade compreendiam que a dor inicial de um pensamento ruim é inevitável. Eles chamavam isso de a primeira flecha. Um evento ruim acontece ou uma memória surge e somos atingidos. Isso faz parte da experiência humana e não há como bloquear. Porém, a resistência, o desespero de querer que a realidade seja diferente, é a segunda flecha. E essa segunda ferida somos nós mesmos que causamos. Parar de resistir não significa aceitar a derrota ou concordar com a negatividade. Essa é uma mudança tática de sobrevivência mental. Quando você permite que um cenário caótico passe pela sua consciência, sem tentar prender ou mesmo expulsar, a dinâmica muda. A bola de ar é solta na superfície da água onde flutua inofensiva. A energia que era gasta para lutar agora se transforma em clareza. O primeiro passo para silenciar a sua mente não é o confronto direto. É simplesmente abrir a porta para que os invasores indesejados possam sair livremente da sua mente. Entender essa lei simples exige abandonar um dos nossos maiores vícios, algo que destrói vidas secretamente todos os dias, o nosso controle ilusório. A maior ironia da mente humana é que fomos condicionados a acreditar que temos controle absoluto sobre os nossos próprios pensamentos. Desde a infância, ouvimos frases como "pense positivo" ou "tire isso da cabeça", como se o cérebro possuísse um interruptor simples que pudesse ser desligado à nossa vontade. Mas a realidade nua e crua é muito diferente. O budismo ensina que a mente funciona como uma espécie de órgão sensorial, assim como os olhos ou os ouvidos. Da mesma forma que você não pode impedir os seus ouvidos de escutarem o som de um trovão, você também não pode impedir o seu cérebro de produzir pensamentos. Essa necessidade de controle é, na verdade, a engrenagem principal da nossa fábrica particular de sofrimento. Quando um pensamento negativo surge, o instinto de sobrevivência nos faz rotular aquela ideia como um invasor perigoso. Entramos em estado de alerta máximo. A partir desse exato momento, o sofrimento não é mais gerado pela situação ruim em si,
mas pela exaustiva tentativa de apagar algo que já está ali. Nós criamos teorias, discutimos com nós mesmos, imaginamos futuros trágicos e sofremos por coisas que ainda nem aconteceram. Existe uma história de um mestre que entregou um macaco de barro a um aluno ansioso. Ele disse ao rapaz que o único requisito para alcançar a paz era não pensar naquele macaco de barro vermelho. O aluno sorriu, achando a tarefa banal. Porém, ao tentar meditar, a imagem do pequeno macaco invadia a sua mente de forma impiedosa. Quanto mais ele tentava expulsar a imagem, mais vibrante ela se tornava. A mente não obedece à força bruta. Cada vez que você se obriga a esquecer uma dor, você agrava com mais profundidade na sua memória emocional. A sabedoria não está em domar a mente com mãos de ferro, mas em reconhecer a verdadeira natureza daquilo que surge nela. Pensamentos são apenas nuvens passando pelo céu vasto da sua consciência. Eles não são você e não definem o seu destino final. Compreender esse mecanismo oculto é a chave fundamental para desmontar as nossas próprias prisões mentais diárias. Existe uma verdade brutal sobre a nossa existência que passamos a vida inteira tentando ignorar. Tudo o que você toca, sente ou experimenta está em constante processo de desaparecimento. As civilizações ruíram, as montanhas mudam de forma e as células do seu corpo não são as mesmas de uma década atrás. Siddhartha Gautama, o homem que se tornou Buda, observou essa mecânica implacável e a chamou de impermanência. Em vez de enxergar isso como uma tragédia, ele descobriu aí a maior chave de libertação para a mente humana. Se a estrutura do universo é a mudança contínua, por que acreditamos que a nossa tristeza seria a única coisa eterna do mundo? O sofrimento mental ganha uma força gigantesca quando perdemos a perspectiva do tempo e mergulhamos cegamente no desespero. Um pensamento angustiante invade a sua cabeça às 3 da tarde e, imediatamente, o seu cérebro projeta que aquela sensação sufocante vai durar para sempre, destruindo a sua realidade. Essa percepção distorcida cria o pânico absoluto. Mas olhe com muita atenção para o seu próprio passado. Recorde a sua dor insuportável que você sentiu anos atrás, aquele problema que parecia o fim da linha. Onde está agora? Ele simplesmente evaporou, levado pela correnteza invisível dos dias. A mente agitada funciona exatamente como um rio violento e barrento durante uma tempestade. Se você entrar na água para tentar parar a correnteza com as suas próprias mãos, fatalmente será arrastado e afogado pela força da natureza. No entanto, se você simplesmente sentar na margem segura e aguardar, a tempestade passará. A água vai baixar lentamente, a sujeira vai assentar no fundo escuro e a clareza cristalina retornará por conta própria, sem nenhum esforço. Como ensinavam os velhos monges em seus retiros distantes, a lei suprema é que todas as coisas condicionadas são passageiras. Quando o turbilhão negativo atacar a sua paz interior, mude a sua postura. Pare de agir como um nadador desesperado e assuma o lugar seguro de quem apenas observa. Sinta o peso dessa verdade agora. Aquele medo que está apertando o seu peito hoje possui um prazo de validade claro. Ele nasceu, ganhou força e, inquestionavelmente, vai desaparecer. Tudo flui. Existe um espaço minúsculo entre o momento em que um pensamento ruim surge e a sua reação a ele. Esse intervalo dura milissegundos, mas é exatamente nele que reside a sua liberdade absoluta. A maior parte de nós vive fundida com a própria mente. Se o cérebro projeta um cenário de fracasso, o corpo inteiro responde com taquicardia e suor frio, como se a tragédia já estivesse acontecendo na sala de estar. Você não apenas tem um pensamento, você se torna o pensamento. Para quebrar essa fusão destrutiva, a prática oriental nos convida a assumir uma nova identidade, a figura do observador silencioso. Imagine que você está de pé, bem na beirada de um abismo profundo e escuro. De repente, pedras começam a rolar ladeira abaixo. Elas fazem um barulho ensurdecedor, levantam poeira e assustam.
A mente não treinada tenta pular no abismo para segurar as pedras com as próprias mãos, acabando esmagada no processo. O observador silencioso, por outro lado, apenas sente o vento no rosto e assiste ao desmoronamento, mantendo os pés firmes no chão seguro. Você não é as pedras que caem. Você não é a voz que diz que tudo vai dar errado. Você é a consciência que escuta essa voz. Quando a ansiedade atacar com força total, experimente aplicar essa separação de forma prática. Em vez de dizer para si mesmo que está desesperado, mude a frase internamente. Diga apenas que está percebendo um sentimento de desespero passando por ali. Essa pequena mudança de vocabulário retira o poder da emoção. Um velho monge costumava dizer aos seus discípulos mais novos que a mente é como uma casa de hóspedes. Todos os dias, visitantes estranhos batem à porta. Alguns são alegres, outros são furiosos e barulhentos. O seu único trabalho é abrir a porta, permitir que eles entrem, oferecer uma cadeira e deixar que partam quando cansarem. Você não precisa expulsar o visitante raivoso, mas também não precisa sentar no chão e chorar com ele. Apenas observe a situação acontecer. O caos mental perde completamente a sua força esmagadora quando percebe que você finalmente parou de lutar e começou a apenas assistir em silêncio e paz. Agitação gera cegueira. Quando a nossa mente é bombardeada por cenários ruins, a visão da realidade se torna turva e distorcida. Mestres budistas utilizam uma imagem fascinante para ilustrar esse exato fenômeno interno. Pegue um copo transparente e encha com água limpa misturada com um punhado de terra escura. Ao agitar esse recipiente com violência, o líquido se transforma em uma lama densa, onde é impossível enxergar através do vidro. Nossa mente em crise opera exatamente sob essa mesma mecânica caótica. Se você tentar enfiar a mão na água para separar a sujeira, o movimento apenas deixará tudo ainda mais opaco. A solução para alcançar a clareza não exige nenhuma ação agressiva ou técnica milagrosa. O segredo fundamental está na quietude absoluta do seu corpo. Coloque o copo sobre uma mesa e simplesmente aguarde em silêncio. Lentamente, a gravidade faz o seu trabalho invisível, puxando cada partícula de poeira para o fundo do recipiente. Sem que você tenha movido um único dedo, a água volta a ficar cristalina e a terra repousa inofensiva na base. Nós complicamos o processo de cura mental porque fomos ensinados que a paz exige muito esforço e suor. Acreditamos erroneamente que precisamos resolver todas as angústias de uma só vez para conseguirmos respirar aliviados. Deixar a poeira assentar é um ato de extrema coragem psicológica. Isso significa tolerar o desconforto de ver a mente turva sem entrar em desespero imediato e incontrolável. Siddhartha Gautama compreendia que a confusão mental é passageira por natureza, desde que não seja alimentada por novos medos cruéis. Um pensamento catastrófico bate à porta e suja a sua percepção da vida temporariamente. Permita que ele exista ali por alguns instantes preciosos. Resista bravamente ao impulso violento de querer consertar a situação na mesma hora. Amanhã, o cenário assustador de hoje parecerá muito menor e mais fraco. Essa não é uma promessa vazia, é a lei natural da percepção humana. Quando os sedimentos do estresse caem, a sua inteligência genuína inevitavelmente desperta. A paz profunda que você tanto procura não precisa ser fabricada ou conquistada em grande batalha épica. Ela já está lá, escondida sob a lama das preocupações urgentes. Apenas aguarde. Existe um juiz implacável morando dentro da sua própria cabeça. Toda vez que um pensamento negativo invade a sua paz, esse tribunal interno imediatamente entra em ação. Você começa a se punir severamente por estar sentindo medo, por estar ansioso ou por não conseguir desligar a própria mente. A culpa por estar sofrendo acaba se tornando um peso infinitamente maior do que a dor original. Esse ciclo de punição invisível é o que destrói a sua energia vital, transformando uma simples nuvem passageira
em uma tempestade devastadora. Os velhos mestres revelam que a verdadeira cura nunca nasce da agressão interna. Existe uma prática milenar conhecida como Maitri, que pode ser traduzida como uma amizade amorosa e incondicional por si mesmo. Imagine que você está caminhando por uma floresta escura e encontra um animal ferido, tremendo de frio e completamente assustado. Você jamais pegaria um pedaço de madeira para bater nessa criatura, exigindo que ela parasse de sentir dor. O seu instinto imediato seria se abaixar, oferecer o calor do seu corpo e transmitir segurança até que aquele desespero passasse totalmente. A sua mente ansiosa é exatamente esse animal ferido no meio da noite. Quando as vozes catastróficas começarem a gritar, a pior estratégia possível é usar a agressividade para tentar calar esse barulho. Em vez de sentir raiva por estar vulnerável, experimente aplicar a compaixão radical. Trate o seu próprio cérebro com a mesma paciência profunda que você teria com um grande amigo que acabou de receber uma péssima notícia. Diga a si mesmo internamente que é perfeitamente normal sentir muito medo diante das incertezas do mundo. Acolha a confusão em vez de querer apedrejar os seus sentimentos. A resistência armada gera tensão muscular e agitação mental, enquanto a autocompaixão desarma as defesas do sistema nervoso central de maneira imediata. Quando a mente percebe que não está sendo duramente atacada pelo seu próprio dono, ela finalmente relaxa e baixa a guarda. O sofrimento começa a derreter no exato milissegundo em que você decide parar de ser o seu pior inimigo. Oferecer um abraço silencioso para a sua própria vulnerabilidade é o ato mais revolucionário que você fará hoje. Existe uma armadilha psicológica tão sutil que a maioria de nós passa a vida inteira sem perceber que está presa nela. Nós, seres humanos, temos uma tendência bizarra de nos apegarmos ao nosso próprio sofrimento. No budismo, a palavra apego não se refere apenas a querer coisas boas, mas também à nossa dificuldade de soltar aquilo que nos machuca. Muitas vezes, o medo e a negatividade se tornam companheiros tão frequentes que acabam construindo a nossa identidade. Se você passou os últimos 5 anos da sua vida se definindo como uma pessoa extremamente ansiosa ou injustiçada, quem você seria se de repente soltasse essa narrativa hoje? O desconhecido assusta muito mais do que a dor familiar. Por isso, a mente prefere reciclar pensamentos ruins em vez de abraçar o vazio da paz. Um mestre zen observou uma vez que nós agimos como alguém que segura um carvão em brasa com as mãos nuas. A dor é lancinante, a pele queima, mas em vez de simplesmente abrir os dedos e soltar a pedra, nós choramos reclamando da dor e apertamos o carvão ainda mais forte. Soltar o carvão exige que você perceba o quanto está secretamente viciado na atenção ou no conforto distorcido que a sua tragédia pessoal traz. Cortar a raiz do apego aos medos é um processo doloroso de desconstrução do próprio ego. A negatividade nos dá uma falsa sensação de importância. Ela cria um roteiro dramático, onde somos os protagonistas sofredores de uma história injusta. A libertação silenciosa acontece quando você toma a decisão radical de não ser mais o personagem principal dessa tragédia imaginária. O budismo ensina que a verdadeira paz só entra na casa quando você joga fora os móveis velhos do apego. Identifique qual é a história ruim que você tem contado para si mesmo todos os dias de forma repetitiva. Reconheça que essa história não é uma verdade absoluta, mas apenas um hábito mental muito destrutivo que você se recusa a largar. Abra as suas mãos agora. O carvão incandescente só machuca enquanto você insiste em segurá-lo com força. Deixe que ele caia no chão e sinta o alívio puro e real do desapego. A mente humana é uma máquina do tempo implacável e, na maioria das vezes, desgovernada. Passamos a maior parte dos nossos dias viajando para um passado que não pode mais ser alterado ou sendo arrastados para um futuro repleto de tragédias que provavelmente nunca irão acontecer. Enquanto a sua consciência viaja por essas linhas temporais invisíveis, o seu corpo físico permanece aqui, no momento presente,
abandonado e sofrendo as consequências químicas do estresse imaginário. Buda ensinou que a ansiedade só consegue sobreviver quando você abandona o agora. O sofrimento precisa do tempo para existir. Sem a projeção do amanhã ou o peso do ontem, a dor psicológica perde completamente a sua força de destruição. Para quebrar esse ciclo de viagens mentais exaustivas, você precisa construir âncoras. Uma âncora é qualquer elemento físico ou sensorial que puxa a sua atenção imediatamente de volta para a realidade concreta e palpável. A respiração é a ferramenta budista mais clássica e poderosa porque ela só acontece no agora. Você não pode respirar no passado e nem adiantar a respiração de amanhã. Quando o caos interno começar a gritar e os cenários catastróficos invadirem a sua visão, não tente discutir com a sua mente. Apenas redirecione o seu foco para o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta a temperatura do ambiente tocando a sua pele. Ouça o som distante do vento ou do trânsito lá fora. Essas pequenas ações parecem simples demais para resolver grandes problemas emocionais, mas elas escondem uma mecânica psicológica devastadora contra a ansiedade. Ao focar os seus sentidos físicos, você corta a energia que alimentava a ilusão na sua cabeça. Retornar ao presente é, na verdade, voltar para a sua verdadeira casa. É o único lugar seguro onde a sua mente agitada não consegue tocar em você. Pratique esse retorno constante. Toda vez que o medo silencioso tentar sequestrar a sua paz e puxar você para um futuro terrível, use a sua respiração como um escudo impenetrável. O agora é a única realidade tangível que existe, e é exatamente aqui que a sua paz inabalável está sempre pacientemente esperando. A verdadeira paz nunca será encontrada lutando contra a própria mente, mas aprendendo a observar as tempestades passarem sem se afogar nelas. Lembre-se sempre de que os seus pensamentos ruins são apenas nuvens temporárias. Pare de alimentar o caos tentando controlá-lo e solte o peso cruel desse carvão em brasa. Use a autocompaixão diária para acalmar a sua alma ferida e volte a sua atenção para o agora, a sua única casa segura. Qual desses ensinamentos budistas milenares fez mais sentido para o seu momento atual? Deixe a sua resposta logo aqui abaixo nos comentários, pois eu quero muito ler a sua história. Se este vídeo trouxe alguma clareza fundamental para a sua vida hoje, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa longa jornada de transformação mental. O seu verdadeiro poder absoluto reside exclusivamente no silêncio. Nos vemos no nosso próximo vídeo.